Oi pessoal, boa tarde. Tô gravando aqui para vocês a correção da nossa atividade, tá? Que eu disse que eu ia fazer e que a gente teve muitos aí que não captaram, não interpretaram direito as alternativas. Então, vamos à correção. Primeira, eu tinha 2 poemas. Uma Canção do Exílio, do Gonçalves Dias, e o outro texto, A Minha Terra, do José da Silva Maia, tá? Primeiro texto, ele fala sobre as características da sua terra, demonstrando que a saudade, a nostalgia de ter deixado. E a segunda, o José de Ferreira Maia também, ele vai falar aí dos adjetivos, das características da sua terra, vai falar dos problemas que ela tem, mas que mesmo assim ele gosta muito dessa terra amada. Vamos às alternativas. Pessoal, tratam do tema de saudade da terra natal sob perspectivas que divergem um do outro. Eles estão se divergindo? O que é divergir? Era se um estivesse falando bem e o outro falando mal. Não, nesse caso os dois estão falando bem, então não há divergência. São semelhantes quanto à estrutura rítmica e linguística, adotando versos alexandrinos? Pessoal, uma das características do romantismo é o quê? A maior liberdade formal, de forma. Então eles não se prendem a modelos prontos. Ou seja, não estão adotando versos alexandrinos. A C, que é a correta, apresenta a mesma intencionalidade? Sim, os dois estão falando o quê? Com a mesma intenção, saudade, nostalgia, tá? Falando das características da sua terra. Adotando uma postura romântica ao falar da terra natal? Sim, eles estão no romantismo, eles estão sim adotando essa postura romântica. A D, possui o lírico apaixonado pela terra natal, apesar dos problemas que apresenta? Essa aqui foi onde a maioria errou. Por quê? Porque somente um fala dos problemas, que mesmo com os problemas, ele ama a terra. Na Canção do Exílio, ele não fala de problema nenhum. E a E tem a mesma visão puramente idealizada da terra natal. O que é uma visão idealizada? É uma visão que não existe. Ali, o Gonçalves Dias mesmo, ele está falando de características que existem em sua terra, que é realidade. Então, essa aqui não é a resposta correta. Vamos para a próxima, senão esse vídeo vai ficar muito longo. 2, tá? É o texto do Marabá, do Gonçalves Dias. Vamos lá as opções. O que a gente tem aqui? O que a gente tem que achar aqui? Ele quer saber o que o autor expõe. Tá? Ele fala que Marabá é mestiço, não é índio. Marabá significa o quê? Miscigenação, mistura. Então vamos lá. O que o autor expõe nos versos desse poema? Valorização de uma cultura híbrida no qual não haja superioridade de uma em relação à outra? Não, ele não está valorizando nenhuma cultura híbrida. Aqui neste caso, ele não valoriza as duas culturas, ele está falando do Marabá. Que o Marabá se sente excluído, que o Marabá gostaria de ser um índio. D. Necessidade de criar um modelo de raça que represente as gerações mestiças referindo-se ao povo brasileiro, ele não apresenta aqui nenhuma necessidade. C, que é a correta, questão da miscigenação entre raças e as culturas, remetendo à origem do povo brasileiro. Sim, ele está falando da miscigenação, ele está falando que no Brasil a gente vai ter o mestiço e a gente vai ter o índio, que se originou que daí o nosso povo brasileiro. A D, atividade exploratória do homem europeu, nem vou ler o resto, né? Porque ele não fala nada do homem europeu aí nesse poema. E aí, conflituosa relação entre gerações indígenas, em que puros não aceitam mestiços, marcando a formação da raça europeia. Gente, a raça europeia foi formada onde? Lá na Europa. Com certeza não é essa. Então, a resposta correta é a C. Próximo. Poeminha do Almeida Garrett, tá? O que ele fala aí nesse poema? Ele idealiza a mulher amada. Idealiza. Como que ele idealiza? Ele tem um amor realizado? Não, ele só sonha com ela. Quando ele acorda, vira tudo realidade, não aconteceu nada. Então, ele só tem os encontros aonde? Quando ele está dormindo. Vamos às opções. Nesse poema de Almeida Garrett, dedicado a uma musa do poeta em particular, o eu lírico reflete sobre o amor e paixão. Nele, o poeta. O que o poeta faz aí? Vamos ver. Expressa um coração dominado pela paixão, desejando morrer a ter essa paixão saciada. Ele não fala nada de morte aí. Vamos riscar esse. B.
relata em sonho seu desejo de fugir para longe. Nem vou ler o resto, porque ele não fala nada de fugir com a amada. Então, risca essa também. Revela preferir a realidade, pois apesar de não lhe causar dor ou prazer algum, o sonho é inatingível. Não, ele não diz nenhuma preferência, ele só fala que quando acorda, aquilo não aconteceu, aquilo não é realidade. D, que é aí a nossa resposta correta. Lamenta em tom confessional uma paixão impossível, a qual para ele torna-se palpável apenas em sonho. Corretíssimo. Ele só realiza esse encontro com a sua amada no seu sonho. Quando ele acorda, aquilo não aconteceu mais. E aí, que onde foi a maioria de vocês marcou essa opção, apresenta um amor fictício que existe em seu sonho, mas não é projetado em ninguém no plano da realidade. Pessoal, sim, há um amor fictício que existe em seu sonho, sim, correto, mas não é projetado em ninguém no plano da realidade. Claro que é projetado na amada dele. Só que não acontece as ações na realidade, somente no sonho dele. Mas é projetado sim numa pessoa que existe. Essa é a resposta, está totalmente errada. Vamos para a última então. O romantismo trouxe críticas à sociedade capitalista. Sim, já vimos que eles prezavam por liberdade, que eles queriam o quê? Maior liberdade de expressão, que eles queriam um mundo igualitário. Tudo isso a gente viu aí no contexto histórico do romantismo que eu passei para vocês em sala de aula, correto? Então, vamos agora analisar as opções, tá? A gente tem mais de uma opção correta nesta atividade, vocês deveriam marcar mais de uma. Não dizia ali, professora? Pois é, não dizia. Então, quem marcou uma correta, eu já coloquei aí um ponto. Então, vamos lá. Que defendeu? Com equilíbrio, a liberdade individual, exaltando os ensinamentos do racionalismo grego. Não, eles não exaltavam nenhum ensinamento do racionalismo grego, pessoal. Nem equilíbrio. Liberdade, sim, mas o resto está errado. Opção B, que era uma das corretas, a possibilidade de viver a emoção procurando se libertar da censura feita pelas regras sociais mais rígidas. Completamente correta. Eles prezavam por liberdade. A C, que também está correta. Em muitos dos seus aspectos, as teorias vindas de Rousseau e um dos seus iniciadores do romantismo. Sim, lembra que eu coloquei lá para vocês? Tá lá no contexto histórico, no caderno, que uma das teorias que os românticos prezavam por essa liberdade foram vindas do Rousseau. A, D. Liberdade para viver as paixões e emoções humanas e concedeu importante a capacidade de imaginação. Sim, também. Liberdade. Tudo que diz liberdade é o que eles prezavam. E a E. A respeito a todos os limites da sociedade tradicional. Não, eles não queriam respeitar limites nenhum da sociedade tradicional. Para recuperar a liberdade, primeira fundadora do social. Não, eles não queriam limites. Então, essa aí também está errada. Então, quais são as corretas? A B, a C e a D. Ok, pessoal? Então, isso aí, estudem as características do romantismo, porque a gente vai precisar muito delas para avançar o nosso conteúdo. Um abraço a todos vocês.